Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião tornou-se rei sobre Judá. Ele reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maacá, neta de Absalão. Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai cometeu antes dele, e seu coração não era pleno para com Jeová seu Deus, assim como era o coração de Davi seu antepassado. Mas, por causa de Davi, Jeová seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Jerusalém. Pois Davi fez o que era certo aos olhos de Jeová, e durante todos os dias da sua vida não se desviou de nada que ele lhe ordenou, a não ser no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Quanto aos outros acontecimentos da história de Abião, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Então Abião descansou com os seus antepassados e o enterraram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. Ele reinou por 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maacá, neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos de templo e removeu todos os ídolos repugnantes que os seus antepassados haviam feito. Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela e o queimou no vale do Cédron. Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Jeová durante toda a sua vida. E ele levou para dentro da casa de Jeová as coisas que ele e o seu pai haviam tornado sagradas: prata, ouro e diversos utensílios. Sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, veio contra Judá e começou a fortificar Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Em vista disso, Asa pegou toda a prata e o ouro que tinham sobrado no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa do rei, e os entregou aos seus servos. Então o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, com a seguinte mensagem: Há um acordo entre mim e você, e entre o meu pai e o seu pai. Estou lhe enviando prata e ouro como presente. Desfaça o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad escutou o rei Asa e enviou os chefes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá, todo o Quinerete e toda a terra de Naftali. Assim que Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa convocou todo o Judá. Ninguém foi isentado, e eles levaram embora as pedras e as madeiras de Ramá, com as quais Baasa estava construindo, e com elas o rei Asa fortificou Geba, em Benjamim, e Mispá. Quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, todos os seus atos poderosos, tudo o que ele fez e as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas, na sua velhice, ele sofreu de uma doença nos pés. Então Asa descansou com seus antepassados e foi enterrado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E Jeosafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e ele reinou sobre Israel por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra Nadab, e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão. Não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo Aías, o Silonita.
Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová, o Deus de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? E sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei em Tirza sobre todo Israel, e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Capítulo 16. Então Jeú, filho de Anani, recebeu a seguinte palavra de Jeová contra Baasa: Eu o levantei do pó, e fiz de você líder do meu povo Israel. Mas você continuou a andar no caminho de Jeroboão, e fez o meu povo Israel pecar, de modo que eles me ofenderam com os pecados deles. Por isso vou exterminar Baasa e a casa dele, e farei com a casa dele o mesmo que fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate. Os da casa de Baasa que morrerem na cidade, os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. Quanto aos outros acontecimentos da história de Baasa, o que ele fez e os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Baasa descansou com seus antepassados e foi enterrado em Tirza, e Elá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Além disso, a palavra de Jeová veio contra Baasa e a sua casa, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, por causa de toda a maldade que Baasa tinha praticado aos olhos de Jeová, ofendendo-o com o trabalho das suas mãos e tornando-se como a casa de Jeroboão, e também porque Baasa o tinha matado. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei sobre Israel em Tirza, e reinou por 2 anos. Zinri, servo do rei que comandava metade dos carros de guerra, conspirou contra o rei enquanto este estava em Tirza se embriagando na casa de Arza, o encarregado da casa do rei em Tirza. Zinri entrou, golpeou o rei e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. Assim que Zinri se tornou rei e se sentou no trono, matou todos os da casa de Baasa. Não poupou ninguém do sexo masculino, nem parentes nem amigos. Assim, Zinri eliminou toda a casa de Baasa, segundo a palavra que Jeová tinha falado contra Baasa por meio de Jeú, o profeta. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e Elá, seu filho, cometeram e levaram Israel a cometer, ofendendo a Jeová, o Deus de Israel, com os seus ídolos inúteis. Quanto aos outros acontecimentos da história de Elá, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri tornou-se rei, e reinou por 7 dias em Tirza, enquanto os soldados estavam acampados contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. Então os soldados que estavam acampados ouviram dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Portanto, naquele dia, no acampamento, todo Israel fez Onri, chefe do exército, rei sobre Israel. Onri e todo Israel partiram de Gibeton e cercaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na torre fortificada da casa do rei e a incendiou, morrendo nas chamas. Isso aconteceu por causa dos pecados que ele havia cometido ao fazer o que era mal aos olhos de Jeová, andando no caminho de Jeroboão, e por causa do pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Quanto aos outros acontecimentos da história de Zinri e sua conspiração, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Foi então que o povo de Israel se dividiu em 2 facções. Uma parte do povo apoiava Tibni, filho de Ginate, e queria fazê-lo rei. E a outra parte apoiava Onri. Mas o povo que apoiava Onri venceu o povo que apoiava Tibni, filho de Ginate. Assim, Tibni morreu, e Onri tornou-se rei. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei sobre Israel, e reinou por 12 anos. Em Tirza, ele reinou por 6 anos. Ele comprou de Semer o monte de Samaria por 2 talentos de prata e construiu uma cidade no monte. Deu à cidade o nome de Samaria,
por causa de Semer, dono do monte. Onri fazia o que era mal aos olhos de Jeová e era pior do que todos os que reinaram antes dele. Ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele havia levado Israel a cometer, ofendendo a Jeová, o Deus de Israel, com os seus ídolos inúteis. Quanto aos outros acontecimentos da história de Onri, o que ele fez e suas grandes realizações, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Onri descansou com os seus antepassados e foi enterrado em Samaria, e Acabe, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, foi pior aos olhos de Jeová do que todos os que reinaram antes dele. Como se não bastasse cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, cometeu, ele também tomou como esposa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a servir a Baal e a curvar-se diante dele. Além disso, fez para Baal um altar na casa de Baal, que ele tinha construído em Samaria. Acabe fez também o poste sagrado. Ele fez mais para ofender a Jeová, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que reinaram antes dele. Foi nos dias dele que Iel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela pagando com a perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas pagando com a perda de Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Josué, filho de Num.